RTP2. Quem vê, quer ver. Estamos em Vila Franca de Xira, no Museu do Neorrealismo, um dos mais jovens museus do país. Em 2011, Alves Redol e Manuel da Fonseca fariam 100 anos. O que é que há de atual nas obras destes autores que tudo fizeram para construir um mundo melhor? Bem-vindo ao Câmara Clara. Brigitte Santos, muito obrigada por nos receber aqui no Museu do Neorrealismo. Muito obrigada. Batalha pelo conteúdo. É uma espécie de título, é uma espécie não, é o título da exposição permanente e isto encerra de alguma forma toda a ideia, ou pelo menos o coração da ideia do neorrealismo. Sim, esse título acaba por ser, de facto, a síntese que nós encontramos para intitular esta exposição permanente e, ao mesmo tempo, é quase consensual que é uma das formas de nós situarmos uma ideia geral do neorrealismo, porque a batalha pela mensagem na arte, o compromisso da arte com questões ideológicas e políticas foi apanágio, sem dúvida, do neorrealismo e caracteriza e distingue o movimento relativamente a outros, como o surrealismo ou o existencialismo. Vou-lhe pedir, David, que nos faça uma visita guiada, que não poderá ser exaustiva, mas o David é um dos comissários. O outro comissário desta exposição permanente é o António Mota Redol, filho de Alves Redol. Já se vai encontrar connosco, já vamos conversar com ele, mas para já, David, vamos começar aqui por estes dois filmes que dão início a este percurso sobre o movimento neorrealista em Portugal. Sem dúvida, quisemos aqui pontuar a dupla face da mesma moeda, em certa medida, com o conflito ideológico que se operava na altura e que obrigava a uma tomada de posição por parte dos escritores e dos intelectuais. Por um lado, temos o filme do discurso de Salazar na comemoração do 10º aniversário da instauração da ditadura nacional, em 1936, em Braga, e, do outro lado, a mitificação do Outubro, o famoso filme de Eisenstein, que reforça a ideia de revolução, mas, ao mesmo tempo, nós quisemos clarificar que tanto um filme como o outro acabam por mitificar projetos ideológicos e políticos, no sentido de ideologia política. E, ao mesmo tempo, com isso, eu penso que o visitante desta exposição fica mais consciente de que a maior parte dos jovens escritores que, em 1938, 40, tinham 20 anos, tiveram que tomar uma posição. Ou se estava com a situação, ou se estava, de algum modo, com um projeto revolucionário, ainda que mitificado e inspirado a uma distante União Soviética, mas essa União Soviética e o comunismo simbolizavam uma alternativa concreta. E, portanto, aqui está uma tomada de posição. Medeiam entre estes filmes 12 anos, mas, de alguma forma, isto é, como diz o David, iconográfico daquilo que as pessoas desta fase do início do século XX estavam entre estes dois mundos, de alguma forma, não é? E havia quase que não havia meio termo, ou seja, esta dicotomia era muito intensa e não é por acaso que a Europa vive os conflitos da Guerra Civil de Espanha e da Segunda Guerra Mundial precisamente porque essa dicotomia ideológica se intensificava desde
os anos 20, mas sobretudo ao longo da década de 30, culminando com esses dois conflitos marcantes. Muito bem. Começa aqui a exposição sobre o movimento neorrealista e aqui temos, desde logo, dois autores. De algum modo. Figuras tutelares do movimento neorrealista, apesar de não poderem ser assim considerados. O Bento Juscaraça é uma figura que está muito por cima, ao mesmo tempo, do desenvolvimento do movimento, tal como o José Rodrigues Miguel, um pouco mais à distância, a partir dos Estados Unidos. Mas o Bento Juscaraça é uma figura determinante para a tomada de consciência de muitos dos intelectuais que vieram a fazer o neorrealismo. É, aliás, com a sua obra Cultura Integral do Indivíduo, Problema Central do Nosso Tempo, uma obra de 33, era quase que um livro obrigatório para aqueles que, na oposição, buscavam precisamente uma linha alternativa àquela educação que o Estado Novo dava às pessoas. Aqui a imprensa foi central na afirmação, na fixação do movimento, porque foi aqui que começaram por escrever. Sem dúvida que os periódicos são a base da afirmação do movimento neorrealista. Chama a atenção para este artigo do Joaquim Namorado, fundador, inclusive, no fundo, batizou o movimento de neorrealismo a propósito de uma interpretação que faz da obra de Amando Fontes, um escritor brasileiro ligado ao realismo social, e, por várias razões, o termo neorrealismo acabou por ser aquele que o Joaquim Namorado encontrou. Não só para fugir a alguma interpretação da censura, que podia haver aí a inspiração marxista que está por trás do neorrealismo, mas também porque se falava muito na Europa e nos Estados Unidos, na América Latina também, de realismo social, a propósito da literatura como a propósito das artes plásticas. Este nome foi encontrado e foi a 31 de dezembro de 38, precisamente na véspera de 39, que o neorrealismo apareceu como nomenclatura para um movimento. Mas todos os periódicos, inclusive periódicos regionais e locais, em várias cidades mais pequenas do país, foram muito influentes na difusão desse ideário. Contudo, o Diabo e o Sol Nascente são, digamos, os porta-estandartes dessa amplificação da voz neorrealista. O Diabo e o Sol Nascente não por acaso estão aqui lado a lado, porque eles seriam encerrados exatamente em 1940, exatamente com uma diferença de poucos meses, pela censura e pelo Estado Novo, porque se reconheceu mais rapidamente a mensagem marxista que estava por trás. E o que é, aliás, como não podia deixar de ser, com a gênese do movimento, enfim, a vocação deste movimento, é evidente que todos os intelectuais, todos os criadores, de alguma forma envolvidos com o neorrealismo, pois tiveram uma vida complicada, no sentido em que andaram sempre num jogo de gato e rato com o regime, como é evidente, não é? Aqui temos Afonso Ribeira, António Ramos de Almeida. Nós consideramos que o Afonso Ribeira é um dos primeiros a falar de problemas sociais concretos e com um sentido de intervenção, com um sentido de despertar crítico e de consciência cívica também. Ou seja, de alguma forma, a literatura como instrumento de despertar de consciências. De algum modo, sim. António Ramos de Almeida? António Ramos de Almeida, ao nível da poesia, é sem dúvida o introdutor de uma lógica de intervenção em que o poema, ou seja, o lirismo, pode estar de acordo com intenções transformadoras e com uma leitura mais consciencializadora da situação. E daí que Sinfonia da Guerra, o título diz tudo. No fundo, é uma sinfonia negativa, mas não quer dizer que os neorrealistas, desde o início, não tenham tido um projeto esperançoso. A utopia deles é uma utopia humanista pelo lado positivo. No entanto, havia que caracterizar a época e o seu tom negativo, mais uma vez o contexto da Guerra Civil de Espanha e da Segunda Guerra Mundial. Estamos em 39. A Arte e a Vida é um pequeno livrinho de vários ensaios que ele publicou nesta altura e que remete precisamente para a confirmação de que a arte deveria comprometer-se nesta altura. Há uma chamada a um compromisso, a um engagé, que é fundamental para alguns destes intelectuais. O António Ramos de Almeida tem um papel muito pedagógico nesse sentido, que ajudou a consciencializar uma série de outros escritores intelectuais. Por falar em compromisso, em comprometimento, mais do que compromisso, de empenhamento, temos, evidentemente, aqui uma reprodução do Guernica, de Picasso, mais uma vez uma obra que atesta a posição ideológica que muitos assumiram, e Picasso foi um deles, exatamente na senda da Guerra Civil de Espanha. Mas estas duas fotografias, David, de alguma forma também esclarecem o tempo que se vivia e a forma como as posições estavam extremadas e a posição singular de Portugal nisto tudo, não é? Sim, procuramos com esta comparação fazer, de algum modo,
a leitura obrigatória sobre a situação portuguesa perante o momento da invasão de Paris pelas tropas nazis. Em junho de 40 e 2 semanas depois, estamos nós, em Portugal, a inaugurar a exposição do mundo português como se nada se passasse, como se a cidade do internacionalismo, a cidade de todos os exilados políticos, não estivesse a ser dominada pelo fascismo, neste caso pelo nazismo. E Portugal vive de costas voltadas para a Europa, encantado com a sua situação imperial, mesmo que reconhecendo algum isolamento nessa posição, ainda que tenha sido um país de trânsito de judeus, de trânsito de muita gente que tinha que partir para os Estados Unidos da América, mas Portugal vive com as suas pombas a inaugurar um Portugal que é mitificado pelo Estado Novo. A exposição do mundo português, neorrealismo, 2 títulos que estão no imaginário de muitos de nós, imagino, e enfim, nas memórias de leitura, Esteiros, de Soeiro Pereira Gomes, e Gaibéus, evidentemente, de Alves e Rosa Rodal. dos Ventos, também de Manuel da Fonseca. Manuel da Fonseca. No nosso acervo nós temos dezenas de espólios literários e, naturalmente, que a referência a 2 obras seminais, como Gaibéus, de 39, de Alves Rodal, e também Esteiros, de Soeiro Pereira Gomes, de 1941, estão aqui não apenas como primeiras edições, mas também com os manuscritos. A Rosa dos Ventos é também o primeiro livro de poesia assumidamente neorrealista, ou pelo menos assim classificado, e acaba por fazer, estes 3 escritores acabam por fazer, no fundo, a entrada... Aqui estão eles, aqui num tonzinho, numa estética um bocadinho soviética. Um bocadinho, é um pouco essa... É deliberado, presumo. Foi uma opção museográfica de assumir um lado estandarte político, de propaganda também, porque a inspiração marxista está presente na obra destes escritores desde o início e na verdade, eles são, quase que em tríptico, eles são os 3 fundadores da fase ficcional neorrealista, apesar da importância que nós devemos a Coimbra, ao Grupo de Coimbra. Carlos de Oliveira, por exemplo, aqui aparece como uma das figuras fundamentais, precisamente das coleções Novo Cancioneiro e Novos Prosadores. Estas 2 coleções foram fundadoras do neorrealismo. Em certa medida, a poesia acaba por ser o primeiro momento forte da afirmação neorrealista, e Coimbra é uma cidade absolutamente fundamental para entendermos o projeto neorrealista daí para a frente. E aqui encontramos a referência a escritores como Fernando Namora, o Carlos de Oliveira, o Mário Dionísio também começa a publicar aqui, o Políbio Gomes dos Santos, enfim, uma série de escritores que vão marcar a cultura neorrealista, afirmam-se a partir de Coimbra. Bom, censura, evidentemente, já aludimos aqui à vida difícil que tiveram estes criadores, e aqui, evidentemente, é um apontamento breve, o que não deixa de ser curioso neste museu, mas presumo que vocês quiseram, sei lá, dar mais voz às obras pela positiva, não é? Ainda assim seria obrigatório e necessário que o museu tivesse uma referência concreta à censura, porque se há movimento cultural que foi perseguido pela censura, que teve que jogar o jogo da censura e o jogo do compromisso entre aquilo que se pode dizer, aquilo que muitas vezes como autocensura se tenta traduzir, mas que não se consegue, todo esse âmbito mais de perseguição, de controlo. Nós temos vários exemplos nos escritores neorrealistas, inclusivamente muitos deles acabaram por ser presos em circunstâncias específicas de edição de algumas obras que não só incomodaram o regime, como o regime sentiu que tinham que lhes amordaçar a voz em certos momentos. Música é outra das secções, breve, enfim, espacialmente falando. Fernando Lopes Graça, David, obrigatório o nome. Sem dúvida, é o responsável pela relação da música com o neorrealismo. E a preocupação fundamental do Fernando Lopes Graça foi conciliar a música erudita com a música popular e criar, de algum modo, também a partir dessa disciplina, um espírito de consciencialização e de ação cívica. O que é todo um programa ideológico, enfim, a fusão da música erudita com a popular. E, no fundo, aqui o neorrealismo mostra que, começando em polémicas literárias, procura, sem dúvida, uma transversalidade em termos disciplinares, ou seja, alcançar a música, o cinema, as artes plásticas, como podemos ver aqui.
artes plásticas, que aliás o David Santos é de História da Arte, portanto está particularmente, e é autor de muitos dos textos, de muitos dos livros que têm publicado aqui no museu, tem uma intensa atividade editorial, já vamos falar sobre isso. Nas artes plásticas temos aqui um elenco de autores, de que evidentemente consta Álvaro Cunhal. Sim, sem dúvida que temos aqui um painel que mostra em fotografias de época a maior parte dos artistas que estiveram verdadeiramente comprometidos com o neorrealismo, artistas plásticos, e todos eles muito empenhados numa pintura de intervenção. Estamos a falar do período pós-guerra, a maior parte deles com 20 anos nessa altura, a Segunda Guerra Mundial e, sobretudo, o eco da vitória aliada projetou uma atmosfera de esperança, de mudança e de progresso na sociedade portuguesa e, sobretudo, a grande esperança destes jovens era a transformação de um país e acreditaram que o Salazar seria obrigado a eleições livres. Mas nas artes plásticas, o pós-guerra, de 45 a 50, é fundamental entender porque é o momento em que muitos artistas abordam seriamente o neorrealismo, mesmo que depois alguns deles tenham fugido logo para o surrealismo e para a abstração, por exemplo. Descolado, que é o caso do Pomarco, do Júlio Pomarco, que largou, e do Vespeira. O do Vespeira, que muito neorrealista numa certa fase, a verdade é que vai entrar em ruptura e aproxima-se, sendo hoje muito mais conhecido como surrealista, mas, no entanto, teve uma fase muito intensa, muito importante na sua abordagem ao neorrealismo. E há aqui uma secção que me é, devo dizer, particularmente grata, a da ilustração neorrealista. Falando em artes plásticas, isto é provavelmente um dos casamentos mais felizes. Mais felizes. Enfim, todas as ilustrações desta época são extraordinárias e algumas delas com assinaturas incríveis, não é? Nós fizemos, inclusive, uma exposição dedicada exclusivamente a essa relação entre escritores e ilustradores. E podemos ver aqui nestes dois painéis, precisamente, a obra de Vítor Paula, de Júlio Pomar, Cipriano Dourado ou Lima de Freitas, como a diversidade da estética neorrealista ao nível das artes plásticas se conciliava com o companheirismo, a solidariedade com uma série de escritores que também estavam do lado neorrealista na altura e, no fundo, com esse compromisso de progresso na sociedade portuguesa que eles a maior parte deles não chegaram a observar, não chegaram a vivenciar, a testemunhar. Mais escritores, porque de facto é um movimento onde a literatura, seja poesia, seja romance, tem um papel muito nevrálgico. Virgílio Ferreira, Antunes da Silva... Dois escritores também importantes, embora o Virgílio Ferreira, O Caminho Fica Longe ou Vagão J são nitidamente obras de início, mas marcadamente neorrealistas, mas o próprio Virgílio Ferreira é um pouco como o Marcelino Vespeira. Depois seguirá para o existencialismo e vai até renegar um pouco a sua filiação neorrealista, mas de qualquer forma é por aí que ele se introduz na prática literária. Vértice, uma revista muito importante nesta história toda. É sem dúvida o órgão oficial, digamos assim, do movimento. Um grupo de neorrealistas de Coimbra compra o título a partir do número 4. A revista era quase que apolitizada antes disso, e eles, para fugirem também à malha da censura, para não darem tanto nas vistas, digamos assim, compraram este título e foram transformando o seu teor, foram introduzindo comentários e interpretações cada vez mais marxistas, apesar de nunca ter sido encerrada verdadeiramente, porque houve sempre formas de contornar. Uma das críticas que foi feita durante muito tempo ao neorrealismo era precisamente de uma arte ao serviço e, portanto, com uma dimensão panfletária e absolutamente colada ao realismo soviético. Mas olhando aqui para este painel de Júlio Pomar... Este painel está aqui, é uma ampliação gigantesca de um pequeno desenho de Júlio Pomar, datado de 46, e que pretende precisamente desmistificar uma ideia comum passada pela historiografia portuguesa quanto à colagem do neorrealismo português ao nível das artes plásticas com o realismo socialista soviético. E basta olhar com um pouco mais de atenção para percebermos que neste desenho de Júlio Pomar é a linearidade sígnica do primeiro modernismo, das vanguardas históricas, quer dizer, o cubismo, a abstração e até um certo vigor quase futurista que nós podemos observar. Reparem como aqueles olhos têm muito mais de Picasso do que de qualquer outra referência. E, portanto, colar a estética neorrealista portuguesa ao realismo socialista soviético
é não só forçado, como temos que o afirmar hoje com frontalidade, é um erro. E este painel que aqui está tem essa função, clarificar pelos olhos, pela observação, um dado que é característico do nosso neorrealismo, que é a pluralidade formal, um discurso muito mais rico e muito mais moderno do que o discurso de propaganda que Stalin procurava promover com o realismo socialista. Muito bem, ou seja, o ideal quando se fala de neorrealismo, e muito particularmente em Portugal, é utilizar o plural, neorrealismos. Aliás, há uma recente edição do Arquimedes da Silva Santos, um dos últimos poetas neorrealistas vivos, que tem o título precisamente de Testemunhos de Neorrealismos, acentuando precisamente a pluralidade do movimento e é ou seja, que não é reduzível, não é reduzível a uma única linha. Estas fotografias são de detidos, não é? Sim, o julgamento dos 51, o último resquício do mudo juvenil, em certa medida, já em 57, onde uma série de jovens estudantes, e não só, acabam por ser julgados e condenados. E temos aqui o arquiteto Alcindo Soutinho como uma das figuras que fazia parte deste grupo. O que é muito curioso, porque é o arquiteto deste edifício, não é? O arquiteto deste edifício, aliás, ele tem uma relação de proximidade e afetuosa também com o movimento neorrealista e fez questão de estar associado a esta nova fase de compreensão do movimento, sendo ele o arquiteto, assumindo que teria que ser ele o arquiteto. Muito interessante. Aqui temos o Humberto Delgado, evidentemente. Sim, é a Constituição da União Europeia, da CE, e também a invasão da Hungria. E, no fundo, é aqui uma espécie de painel de história comparada que permite compreender também os anos 50 e os anos 60, ou seja, a passagem dos anos 50 para a década de 60, no sentido que o movimento também vai à procura de uma elaboração formal maior e há também o surgimento de novos escritores de uma outra geração intermédia, que vêm acrescentar também à própria literatura neorrealista outras orientações, como é o caso dos Caminheiros e Outros Contos do José Cardoso Pires, escritor fundamental da nossa literatura e que sempre reclamou também essa filiação neorrealista, ou um certo momento da literatura mais existencialista do Urbano Tavares Rodrigues, mas que também tem um momento muito ligado ao movimento neorrealista, ou Augusto Abeleira com A Cidade das Flores. Mas é verdade que entre 52 e 54 a revista Vértice será protagonista de uma polémica interna, uma polémica não só da revista, como também, sendo a revista o órgão praticamente oficial do movimento, sendo uma polémica da revista, é a polémica também do neorrealismo. Entre aqueles que defendem a questão formal, a obrigatoriedade de dar liberdade total à criatividade, que é o caso de Mário Dionísio, João José Costefela ou Fernando Lopes Graça, que estão do lado de toda a liberdade possível e necessária para a obra criativa, enquanto Álvaro Cunhal ou António José Saraiva, que defendem uma prevalência do conteúdo e são responsáveis, de algum modo, por uma guinada para uma ortodoxia do movimento que acaba por também contribuir para a sua asfixia futura. Nós já vamos falar, David, da asfixia do movimento, do estigma que o movimento neorrealista sofreu durante décadas, trata-se de décadas neste país, não obstante os nomes geniais, em alguns casos, a ele associados, e precisamente estamos a olhar aqui para um elenco de autores que, de alguma forma, são, se não o Olimpo, parte da melhor aristocracia do movimento neorrealista, e António Redol, olá, viva, que bom que se nos junta. O António, bem, obviamente não os apresento, são coautores desta exposição permanente no museu, do Museu do Neorrealismo, e o António Redol, filho de Alves Redol, é o grande mentor deste museu. De alguma forma, este museu, ou a ideia de preservar a memória, os documentos, os testemunhos do que foi o movimento neorrealista, surgiu por altura da morte do seu pai. Sim, de facto, quer dizer, pouco depois da morte dele, digamos, pessoas aqui de Vila Franca e amigos tiveram a ideia de fazer aqui em Vila Franca uma casa-museu Alves Redol. Ideia que prevaleceu durante uma série de anos, até que em 1979, mais ou menos em 1979, numa reunião
comemorativa dos 40 anos dos Gaibéus, comemorativa, quer dizer, uma reunião preparatória das comemorações dos 40 anos dos Gaibéus, em que estavam José Cardoso Pires, Alberto Ferreira, Mário Ventura, eu próprio e o Dr. Arquimedes da Silva Santos. Eu propus que, de facto, não fosse uma Casa-Museu Alves Redol, porque eu já tinha a ideia, de facto, que as casas-museus em Portugal não têm, de facto, um futuro muito brilhante, não é? E é vê-las. Está contente? E é vê-las. Diga às Sim, acho que eu... Isto correu muito bem. Correu como eu não esperava e como nenhum de nós esperava. Às vezes as coisas correm bem. Isto correu muito bem, não é? Estamos na presença do, como eu dizia, no início deste nosso encontro, de um dos mais jovens museus do país, visto que o edifício propriamente dito inaugurou ao público com esta exposição permanente em 2007, com um espólio muito impressionante, já vamos falar nisso, e em crescendo, está a crescer sempre, não é? Já vamos falar nisso, e de facto é um museu que está com uma reputação excelente, também muito devido aqui à programação que têm promovido e do David, não é? Mas David... já agora, em relação aos espólios, gostava de dizer, nós quando começámos a trabalhar neste museu, ainda foi no tempo do Joaquim Namorado vivo, e ele fez muitos contactos com muitas pessoas, no sentido, digamos, de saber se era viável, digamos, de facto, o museu, não é? Porque sabíamos que os espólios do Alves Redol contávamos com ele, então e os outros, não é? Os outros não sabíamos. Neste momento são cerca de 30, não é? São mais de 30 já? Já vai perto dos 40. Já vai perto dos 40. Nós estamos a ver aqui uma parte ínfima, como é evidente, dos mais de 110 mil documentos exatamente, que constituem o acervo do museu. Mas, António, eu tenho quase inveja de si, porque o António conheceu... O Manuel Fonseca era muito amigo do meu pai, tal e qual como o Cardoso Pires, frequentavam a casa dele quase diariamente, estavam lá sempre, chamavam-lhe mestre, não é? Eu ouvi isso várias vezes, e outros escritores também, não sei porquê, mas pronto, chamavam-lhe. Porque era o Alves Redol, talvez porque tutelar, absolutamente. Mas o Manuel Fonseca não esteve envolvido na fase inicial. O Manuel Fonseca envolveu-se mais tarde e, como sabe, foi o primeiro espólio que veio aqui para o museu. Mas eu estava a dizer que o Joaquim Namorado e eu fizemos vários contactos. Quando a ideia pela primeira vez é apresentada à Câmara de Vila Franca, nós já tínhamos a garantia de pelo menos uma dezena de espólios de escritores importantes aqui viriam parar. Portanto, o museu era viável assim. Exatamente. Há aqui um movimento que é gerado na sociedade civil que depois contamina de entusiasmo o poder público e o poder político, concretamente a Câmara... A Câmara Municipal, quer dizer, que se envolveu logo inicialmente e que foi um papel determinante, porque era quem pagava tudo isto, não só nas instalações provisórias que houve ali na praça do município, como depois, digamos, no edifício, o edifício que arriscou, digamos, e a Presidente da Câmara arriscou, quando no dia que resolveu encomendar ao Alcino Soutinho este projeto, não tinha garantias nenhumas de financiamento nenhum. Mas arriscou. Valeu. E ganhou. E há uma coisa que ainda não dissemos aqui, David, e que parece muito, muito importante, e creio que este também o António Redol de Alegria. Este museu não cobra entradas. Não. É completamente gratuito. Entrada gratuita, e mesmo os preços que praticamos na aquisição dos nossos catálogos, livros catálogos, são também preços, eu diria, quase simbólicos na maior parte dos casos. Precisamente, essa é uma forma de homenagearmos também a intenção dos neorrealistas de chegar a com toda a cultura a maior parte das pessoas e, no fundo, que aqueles que estavam arredados do acesso à cultura pudessem, de algum modo, ter mais acesso a ela. Agora chegamos aqui a uma parte muito importante, o cinema. Fotografias são estas? Portanto, esta parte da exposição é dedicada ao cinema. É dito muitas vezes que não existe propriamente um cinema neorrealista em Portugal. Quanto muito, o único realizador, o Manuel Guimarães, seria, de facto, neorrealista, mas há quem ponha isso em dúvida. Aqui estão apresentadas fotografias, mas são de filmes em que ou o guião é de um neorrealista ou é baseado num romance de um neorrealista. Mas não é propriamente cinema neorrealista. Como foi em Itália? Como foi em Itália. Terá influenciado alguns deles, não sei. Quer dizer, há depois o cinema novo, o novo cinema português do Fernando Lopes. Aliás, já vimos ali um bocado no certo da Abelha na Chuva. Mais um. Eu estava a falar, portanto, do Paulo Rocha. Paulo Rocha, que está a passar aqui os verdes anos, não é? Verdes anos. Não sei que ainda não estou a ver. É que eu já estive a espreitar. Mas são realizadores do chamado novo cinema português que, de facto, não se identifica com o neorrealismo, embora eu, na minha opinião, pense
que, digamos, está muito próximo da tal segunda vaga do neorrealismo. Há pontos comuns muito grandes entre este cinema e os tipos da segunda vaga do neorrealismo, na literatura. Já agora eu acrescentaria que o próprio Fernando Lopes e o Paulo Rocha, quando aqui estiveram, não enjeitaram essa filiação. Ou seja, o facto de terem aqui excertos dos seus filmes não foi para eles nenhum tipo de problema, não constituiu problema, pelo contrário. Nem Sentiram-se ligados ainda assim, apesar de estamos a falar do cinema novo português, mas há uma ligação indireta, mas há uma ligação ainda ao cinema do Manuel Guimarães e, sobretudo, a essa grande estética de influência em toda a revolução do cinema dos anos 50 e 60, que é o neorrealismo italiano e que é o princípio do cinema moderno. Muito bem, aqui, como eu já dizia, temos um pequeno auditório. E teatro, António Redol? O Bernardo Santareno, digamos que não era neorrealista até certo período da sua vida, mas depois, numa fase final, exatamente com o judeu que ali está, se diz que aproximou-se do neorrealismo. É seguramente discutível. Bom, discutível não é com certeza que Batista Bastos e Mário Ventura são dois dos autores que pertencem àquilo que se convenciona chamar a terceira vaga dos neorrealistas. É assim, António? É assim, está certo. E há mais, outras pessoas, mas estão aqui estes agora. Estes dois... Exato. E há poetas também. No fundo, prolongam a herança do neorrealismo e, sobretudo, se atentarmos às datas de nascimento, o Batista Bastos era uma criança quando o Gai Belos foi, por exemplo, quando Gai Belos foi publicado em 39. E, portanto, isso também dá uma imagem fiel da importância do movimento junto dos mais novos, ou seja, novas gerações de escritores vão, nem que seja nos primeiros trabalhos, de algum modo encontrar no neorrealismo uma referência. Uma referência de intervenção, mas uma referência também de criatividade. E ao que sei, enfim, a iconografia continua, estamos mesmo a chegar ao fim da exposição permanente, mas ao que sei, o António esteve nesta manifestação. Isto é que é um ativista em várias frentes, era um dirigente associativo, não é? Nessa altura era. Do técnico. Do técnico, exatamente. É engenheiro e, portanto, era... E aqui está, que manifestação foi esta? Isto foi na cidade universitária, queremos o Dia do Estudante, digamos. Foi na altura que, em 63 ou 64, agora já não me recordo bem da data, foi de novo proibido o Dia do Estudante. E, portanto, é uma manifestação em protesto contra isso. É interessante porque, de facto, enfim, toda esta exposição que ambos conceberam, a exposição permanente do Museu do Neorrealismo, toda esta exposição remete permanentemente para o contexto exterior aos movimentos literários, plásticos, musicais, estão permanentemente estes criadores, todos estes criadores, em estreita relação com o que acontece no mundo e portanto, têm esse desejo de intervir. Para falar de um autor de primeiríssima geração, Manuel da Fonseca, dos neorrealistas, os senhores conceberam, mais propriamente, o David e a doutora Luísa Duarte Santos. A Luísa Duarte Santos, conceberam a exposição que está no primeiro andar deste museu e que é uma exposição, exatamente, a partir desta figura também tutelar. O título de Manuel da Fonseca por todas as estradas do mundo e faz referência a essa capacidade do Manuel da Fonseca ter a curiosidade por tudo e por ter um espírito quase maltese e vagabundo, que são personagens absolutamente determinantes na sua poesia e também na sua ficção. E essa exposição do Manuel da Fonseca é a grande exposição do centenário, que terá um período aqui no Museu do Neorrealismo e depois uma adaptação em Santiago do Cacém, que inaugurará já a 15 de outubro, que é a data, precisamente, do nascimento de Manuel da Fonseca. Eu sugiro, agora vamos dirigir-nos ali, vamos juntar-nos a dois professores universitários, já estavam a faltar aqui professores universitários de literatura, porque de facto é a disciplina mais forte, se quisermos, do neorrealismo, em Portugal pelo menos. Dois professores universitários de literatura que nos vão ajudar a compreender muitas das pontas que ficaram soltas nesta conversa e vamos discutir, mas antes disso eu não resisto a convidar-vos a ver algo que é visível para os visitantes, que é um bocadinho, um excerto do poema Domingo, do Manuel da Fonseca, dito pelo grande Mário Viegas, dois grandes num só momento, é um excerto de Domingo. Pago o café e saio a grandes passadas. Hoje e depois e todos os dias que vierem, amo a vida mais e mais que aqueles que sabem que vão morrer amanhã.
Mariazinha Santos, que vá para o cinema morder o lencinho que sua mãe bordou, e os senhores serenos, acompanhados da mulher e dos filhos, que parem ao sol e joguem um tostão na mão dos pedintes. E a menina das horas longas e frias continua pela mão da sua avó. E tu, que só andas com cavalheiros decentes, ó costureirinha honesta que eu namorei um dia, fita-me bem no fundo dos olhos. Fita-me bem no fundo dos olhos. Então virá a miséria maior que todas secar o último restolho de moral que a mim resta. E eu ficarei rude como o deserto e agreste como o recorte das altas serras. E virá a ânsia do peito para os braços. Domingo que vem, eu vou fazer as coisas mais belas que um homem pode fazer na vida. Domingo, de Manuel da Fonseca, o último poema do seu primeiro livro, A Rosa dos Ventos. E cabe-me agora apresentar os dois novos convidados nesta conversa sobre, aqui no Museu do Neorrealismo em Vila Franca, Carina Infante do Carmo, professora de Literatura da Universidade do Algarve, com uma tese de doutoramento feita precisamente em José Gomes Ferreira, investigadora do neorrealismo e, mais propriamente, no Centro de Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. E Vítor Viçoso, que é professor aposentado de Literatura e Cultura Portuguesa na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, especializado, entre outras correntes estéticas literárias, em neorrealismo também, de que é um autor de referência. Agradeço terem-se-nos junto ao António Mota Redol e ao David Santos, que é o diretor do Museu do Neorrealismo. Eu começava pela Carina e vimos desta bela passagem do domingo, o poema do Manuel da Fonseca, e há algumas ideias ou sentimentos, mais propriamente, sentimentos que vêm agarrados a este texto e, sobretudo, à maneira como Mário Viegas o diz, uma generosidade, uma esperança, uma coisa passional e eu acho que, não sei, muitos exemplos seriam possíveis, mas este, Carina, de alguma forma dá conta da vocação de comunicação de muita da literatura neorrealista, de uma comunicação capaz de chegar a toda a gente. Acha que isto é... Pois, inclusivamente de estes poemas serem ditos em sessões, tertúlias e, portanto, de passarem para além do livro, para um lado performativo, no sentido apropriado pelos leitores. Aliás, o neorrealismo é um fenómeno cultural, literário, a literatura tem um peso enorme, chegando a leitores novos, a leitores que habitualmente, enfim, ela não chegava à literatura e, inclusivamente, permitindo fenómenos de leitura em voz alta, itinerância de pequenas bibliotecas. Estes escritores iam a associações recreativas, filarmónicas, contactavam com esses leitores e, portanto, chegando a um público que também se apropriou dele, formando-se do ponto de vista literário e político. Aliás, o Eduardo Lourenço até fala do marxismo afetivo de uma certa esquerda que se formou na leitura dos neorrealistas e dos estrangeiros, do Jorge Amado, do Steinbeck, nomeadamente, não é? E também outro público, que é o público infantil, porque estes autores, o Alves Redol, o Papiniano Carlos, nomeadamente, são autores que escrevem para crianças e até antes do 25 de Abril começam a chegar aos manuais escolares, aos programas, ainda timidamente, isso acontecerá de forma mais forte depois do 25 de Abril, obviamente, não é? E, portanto, com a sua simplicidade trabalhada da linguagem, conseguindo chegar até hoje a esses públicos, não é? Digamos que cumprindo aquele projeto da cultura como fator de emancipação do Bento Jesus Caraça, não é? De chegar ao máximo de pessoas para a formação integral do indivíduo e da literatura ser, enfim, uma formação dessa consciência do mundo e, portanto, de o lirismo ser também parte disso, não é?
Uma alavanca mobilizadora de vontades Exatamente. para transformar Exatamente. as injustiças em justiça social, nomeadamente. E, contudo, Vítor Viçoso, como é que um movimento tão generoso, eu insisto nesta palavra, de origem, não é? Sobretudo pensando nestes primeiros, a primeira geração, mas não só, como é evidente, há um fundo generoso nisto tudo. Como é que depois é dado a tantos equívocos e, de alguma forma, é estigmatizado a partir de uma certa altura? Eu gostava de o escutar sobre isso. Alguém que estudou tanto, que escreveu tanto sobre neorrealismo e concretamente na literatura? Bom, o neorrealismo foi sempre um movimento polémico desde a sua nascença. A chamada geração de 40 foi uma geração que, de uma certa forma, para lá das afinidades etárias, enfim, todos teriam, nos anos 40, menos de 30 anos, ou à volta dos 30 anos no máximo. Havia uma comunhão, uma partilha de interrogações, de expectativas e, sobretudo, uma visão do mundo que era comum e também um pouco aquilo que seria a sua transformação do ponto de vista estético. Isto é, como é que essa visão do mundo se poderia transformar numa visão estética também? Numa prática estética. Eu diria que estas tensões relativamente aos movimentos anteriores, o caso da presença, e uma relativa politização da palavra enquanto modo de intervenção da arte no processo de transformação do mundo, fizeram com que o neorrealismo fosse muitas vezes lido de uma forma excessiva como um texto político ou texto panfletário. Aliás, o Mário Sacramento dizia uma coisa muito interessante, é que ele dizia, não há uma estética neorrealista, há um estilo de informação neorrealista. E o que é que ele queria dizer com isto? O neorrealista existiu como tal porque não havia canais possíveis, por causa da censura, de exprimir as suas ideias através do ensaio político, através do artigo político. Então, a própria poesia, o próprio romance eram veículos, de uma certa forma, de mensagem política. Daí que ele fala não de uma escola neorrealista ou de um lirismo neorrealista, mas de um estilo de informação neorrealista. Isto é curioso. Esta descrição que o Vítor Viçoso nos dá, de alguma forma, das razões da emergência do neorrealismo, não é? Qual era a expressão? Um tipo de informação, não é? Um estilo de informação, exatamente. Provavelmente explica, já em parte, a razão porque, sob o neorrealismo, impendeu um estigma que eu penso que corrijam, mas, quer dizer, durante pelo menos 2 décadas, anos 80, anos 90, era quase, enfim, dizer-se num meio intelectual ou artístico que se era leitor ou apreciador de neorrealistas, era qualquer coisa que caía muito mal. Isto é verdade ou não é? Quando chegamos ao 25 de Abril, estes autores são autores que já têm marcas de consagração no meio editorial, permitindo a organização de obras completas, alguns prémios, claro que não atribuídos pelo regime. O José Gomes Ferreira é presidente da Associação Portuguesa de Escritores entre 73 e 75. E, portanto, digamos que é o momento de afirmação, de consagração deste caminho árduo de construção de uma cultura contra-hegemónica, isto é, taco a taco, vencendo etapas e terreno contra aquilo que foi a política cultural fortíssima do salazarismo. E é evidente que quando chegamos aos anos 80, enfim, alguns deles até já tinham desaparecido, é o caso do Alves Redol, não é? E há uma nova vaga de escritores, alguns deles reconhecendo essa herança. Estou a pensar, novos escritores, enfim, tinham começado a escrever antes, mas enfim, que se afirmam e que são escritores na altura muito falados, o José Cardoso Pires, o José Saramago, nomeadamente, que têm essa memória e que a assumem. E depois, enfim, será importante pensar o papel da universidade, que de resto, enfim, isto é um
termo um pouco vago, mas se pensarmos nos estudos literários, essa década é uma década, por exemplo, de recepção forte do Fernando Pessoa, do livro do Desassossego. Agora, também há modas na academia, não é verdade? Também há modas e, portanto, os senhores académicos sucumbiram a outras modas dos anos 80. Mas há uma... Nem todos. Pois não. O Vítor Viçoso lá estava indefectível. Mas é lá na universidade que se fez o caminho também, sucessivamente, de várias dissertações, de ensaios. Estou a pensar, enfim, na sequência do pensamento do Mário Dionísio, do Alexandre Pinheiro Torres, estou a pensar na Margarida Loza, no Carlos Reis, na Rosa Maria Martelo, no António Pedro Pita, na Violante Magalhães, que sucessivamente, até hoje, têm pensado aquilo que é o neorrealismo, não como uma categoria monolítica, se calhar será melhor falar em neorrealismos, nos pontos de contacto que podemos estabelecer entre os vários caminhos individuais destes escritores com outros seus contemporâneos, não é? E, portanto, diversificando, enriquecendo e, aliás, conjugando-se com este lugar que está aqui, que é o museu, e, portanto, dando uma leitura à distância mais complexa do tempo histórico. Há certos preconceitos que se criaram porque, por um lado, houve no interior do neorrealismo também um certo endeusamento como aquilo que seria a expressão máxima do antifascismo na cultura, o que foi em parte, enfim, não é totalmente mentira, mas esse endeusamento acabou por dar ao neorrealismo uma característica demasiado próxima para alguns daquilo que era a política cultural do Partido Comunista. Temos de dizer as coisas como elas são, porque se não vamos aí, e como sabemos, tanto o Estado Novo, o nosso fascismo português suave, como eu costumo dizer, como o neorrealismo, estão ainda muito próximos daquilo que são algumas das tensões da nossa sociedade atual. E, portanto, eu tenho lutado um pouco, exato, por essa, não é desideologização do neorrealismo, mas é por um abandono de certos fantasmas, de certos mitos que se foram criando em seu torno. Impende sobre toda a criação inscrita no movimento neorrealista a suspeição de ser panfletária. E isto é injusto para muitos dos criadores. Pois, o caso normalmente que é apontado, e curiosamente é o caso, enfim, o Carlos de Oliveira serve para o bem e para o mal. Serve para o bem, isto é, no sentido de que ele é normalmente um dos mais elogiados escritores hoje do neorrealismo, e, enfim, acrescentando, mas ele afinal nem era neorrealista, porque o Finisterra não tem nada a ver com o neorrealismo. Bom, isto é tudo muito discutível, de facto. Porque é que o neorrealismo ficou debaixo de uma má vontade enorme entre criadores e pensadores. Há um problema, eu acho que há um problema também básico, que é muita caricatura e pouca leitura. E, portanto, ao ler-se o Manuel da Fonseca, ao ler-se o Carlos de Oliveira, o Soé Pereira Gomes, o Barranco de Cegos do Alves Redol, estamos muito longe das caricaturas, da formatação, de alguns programas, inclusivamente assumidos nas revistas nos anos 30, 40, na polémica interna. Ou seja, há algo que ultrapassa esse esquematismo e é uma narrativa e uma poesia que tem uma memória, uma ligação à tradição narrativa e lírica do século XIX, nomeadamente. Aliás, há estudos que já foram por aí, ao Camille, ao Garrett, não é? E, portanto, fundo nessa tradição e depois dela saíram outras coisas, não é? E eles próprios, cada um deles, depois seguiu o seu caminho, não é? Cada um deles seguiu o seu caminho. Enfim, o Vítor Viçoso falava do Carlos de Oliveira e deles resultaram outras coisas. Eu estava-me a lembrar, faltando a falar do José Saramago, do Levantado do Chão. Já estamos noutro contexto, mas há ali pontos de contacto, de outra forma, com outras formas de escrita, não é? E, aliás, toda a narrativa dos anos 80 é a da preocupação com a comunidade, a revisão da história, daquela que tinha sido contada de uma maneira e se pode contar de outra maneira. E estou a pensar no Mário de Carvalho, estou a pensar na literatura para crianças, na Alice Vieira, que também faz isso. E, portanto, esse sentido de comunidade não está assim ausente. Não estou a dizer que não tenha razão, que a tem, não é? Mas não podemos
ser radicais ao sim. ponto de achar que não há outras formas de ligar a criação artística ao compromisso, à preocupação. Mas a com Karina história. está a falar-nos de autores e eu estou a falar-lhe de moda. Eu estou-lhe a falar de um fenómeno de moda. Mas Saramago diz, isto é um romance neorrealista depois da morte do neorrealismo. Ou seja, de uma certa forma, é outra maneira de dizer o neorrealismo. O David Santos é de História da Arte. E eu pergunto-lhe, sendo um historiador de arte, sendo autor de muitos dos textos, das tantas edições que o museu tem promovido, não sente falta de uma arte contemporânea comprometida com os destinos do mundo, comprometida com a denúncia? Pergunto-lhe. Ou gosta desta coisa que também é uma tendência, porque as há, não é? Sempre, que é arte pela arte. Eu comigo e ainda para mim. Não sinto falta porque ela existe. Ou seja, aliás, o ciclo Return of the Real, o ciclo de arte contemporânea que o museu promove desde outubro de 2007, é o reflexo precisamente de uma programação que tem como critério a seleção de artistas que hoje, de diversas gerações, mas sobretudo entre os 25 anos e os 45, 50 anos, portanto, artistas que desde os finais dos anos 80 até hoje têm revelado, artistas portugueses no caso, têm revelado uma preocupação crítica acentuada e que, de algum modo, são o reflexo de que aquilo que preocupou os neorrealistas não é exclusivo do seu momento histórico. Isto é, os neorrealistas não têm o monopólio do interesse de cruzar compromisso político com a prática artística. Isso existiu em muitas outras épocas, nomeadamente o século XIX é fortíssimo nesse aspecto. Todo o século XX tem, independentemente das tais modas de que falou há pouco, tem um atravessamento contínuo de artistas que sempre sentiram que a arte tem também necessariamente uma leitura política e social. E hoje em dia há, eu diria, basta avaliar, por exemplo, a intensidade de produção de cinema documental, isto falando só do contexto português, passando também pela observação da arte contemporânea portuguesa, e nós chegamos rapidamente à conclusão que a ética, o compromisso político não é um compromisso partidário. Exatamente. E o compromisso político hoje é muito deceptivo, é distópico. Não tem necessariamente uma dimensão utópica de inspiração marxista ou de inspiração ideológica concreta. Eu diria que é um compromisso de expressão pós-moderna, porque os artistas sentem uma necessidade de criticar o sistema capitalista, sentem um apelo a que as suas obras, de algum modo, nunca esquecendo as questões formais, porque não há arte sem forma, não há arte sem criatividade, sem liberdade criativa a esse nível, mas isso não significa que não possa ter também um compromisso intrínseco e um compromisso com as questões sociais mais prementes. É que o pensamento contemporâneo está cheio de categorias marxistas. Algumas, porventura, se calhar não dão por elas porque se tornaram senso comum, não é? E, portanto, esse que foi um esteio, mas um esteio em movimento, é um corpo de reflexão, instrumentos de pensamento que não ficaram no século XIX nem nos anos 40 e, portanto, essa interrogação do real ideológica nos vários campos sociais continua e, portanto, enfim, desse ponto de vista há essa herança ideológica para tentativa de compreensão do tempo presente. E, sobretudo, voltando ao lado literário, as obras valem pela construção de linguagem e pela composição, o aumento de real que elas trouxeram. O Alentejo ou o Ribatejo aumentou de dimensão, cresceu nos seus sentidos, e aqui estou a usar o pensamento, enfim, de forma simplificada, marxista, aumentou o mundo e os nossos sentidos aumentam nessa paisagem portuguesa que se transformou tanto, mas é também é daí que vimos, não é? E estes autores construíram essa paisagem e povoamento que é a nossa memória também. Portanto, o que a Karina está a dizer é, com mais ou menos consciência, todos vagamos num caldo
que foi construído também por esta geração a que nós chamamos de neorrealistas, de criadores neorrealistas. Portanto, somos-lhes todos devedores de alguma forma. Mas, António, eu estava deliberadamente a guardá-lo para o fim. António Redol, mentor deste museu, não é demais dizê-lo e sublinhá-lo. Gente mal alfabetizada. Lia Jorge Amado, devora Jorge Amado, porque é um prazer, porque é fácil, porque é heroico, é galvanizante. E se calhar, não sei se estamos de acordo ou não, pergunto-lhe, António, se calhar este é um dos traços que se calhar faz falta à arte contemporânea, este desejo de comunicar com toda a gente, de chegar a toda a gente, não sei. Isso é uma pergunta um bocado complicada de responder. Eu posso dizer é que o neorrealismo, de facto, está, digamos, a chamar a atenção de novo, não é? Há muitos investigadores na universidade que estão, de facto, a investigar o neorrealismo. Há muita gente que diz que o neorrealismo está a reviver do ponto de vista dos leitores, não é? Portanto, há muitas pessoas a repegar nas obras do neorrealismo. Os editores não sei ainda o que é que dizem sobre isso, já estão a sentir, não é? Mas há muita gente, de facto, a dizer isso e portanto, esta crise que já estamos a viver em todo o mundo desde há uns anos, naturalmente é capaz de criar condições para que esses problemas, digamos, sejam reanalisados e que as pessoas voltem a querer saber como era há alguns anos atrás, porque não há diferenças assim tão grandes, não é? Sob o ponto de vista do contexto social, claro que a água do rio nunca passa... O desemprego, portanto, as condições sociais, etc., é capaz de haver uma aproximação, digamos, dessa realidade que os jornalistas, digamos, descreveram, que de novo está a voltar, digamos, infelizmente, digamos, e esperando de nós que não fosse nunca mais assim, não é? Está, de facto, a reaparecer, não é? E isso é capaz de fazer, pelo menos do ponto de vista da leitura, que o neorrealismo, digamos, esteja a retomar algum interesse. A Carina está envolvida com a professora Violante Magalhães em 2 congressos internacionais muito importantes, porque nós começámos por aqui esta conversa, não aqui, mas este programa, estamos no ano de 2 centenários muitíssimo importantes, do Alves Redol e do Manel da Fonseca, cuja exposição está patente aqui desde há uns dias no Museu do Neorrealismo. Estas duas conferências internacionais, quero falar-nos muito brevemente, que nos vão permitir desenvolver pensamento sobre tudo aquilo que tivemos aqui a abordar hoje. Na verdade, estamos todos envolvidos nesses 2 eventos, não apenas nós as duas, porque para além do Centro de Estudos Comparatistas, o museu, a associação promotora, estão envolvidos na organização destes 2 eventos, 7, 8 e 9 de outubro para o Manuel da Fonseca, 19, 20 e 21 de janeiro de 2012 para Alves Redol, e aliás com o apoio da Câmara Municipal de Santiago Cacém, isto no que diz respeito ao Manuel da Fonseca. Aliás, o 3º dia do Congresso será lá e iremos às paisagens, junto de algumas das paisagens que inspiraram o Manuel da Fonseca, da Faculdade de Letras, da Casa Fronteira e Lorna, que também nos apoiará no Congresso, e teremos especialistas, eu destacaria alguns, o Eduardo Lourenço, o Vítor Viçoso, também lá estará, o Fernando Guimarães. Há outro dado muito importante que não podemos deixar esquecer nesta conversa, que é a entrega do espólio de Carlos de Oliveira a este museu, e eu sugiro que vejamos agora muito brevemente a peça que Inês Fonseca Santos preparou para nós sobre este feito importante, a entrega do espólio de Carlos de Oliveira ao Museu do Neorrealismo, aqui em Vila Franca de Xira. É raro um autor deixar um espólio de tão cuidado como acontece com o Carlos de Oliveira, tal como acontece em relação à sua obra. Obra em que o escritor é o cartógrafo que observa as suas ilhas caligráficas e segue-as traçando linhas rigorosas. Umas formaram romances, como Finisterra ou Uma Abelha na Chuva, outras os poemas de trabalho poético e as crónicas do aprendiz de feiticeiro. Tudo o que hoje se lê de Carlos de Oliveira corresponde ao texto fixado por um autor que nada deixou ao acaso. Mas em breve vai ser possível espreitar a oficina do escritor. A 1 de outubro, o espólio de Carlos de Oliveira vai ficar acessível a todos numa nova morada, o Museu do Neorrealismo, onde será preservado. Neste momento, parte do espólio aguarda tratamento dentro destes caixotes. Nuns há manuscritos e provas de livros anotadas, noutros primeiras edições, desenhos e bilhetes, entre muitos mais documentos. Tanto quanto sei, destruiu tudo aquilo que não queria, que não tinha interesse, que não achava que tivesse interesse, e acho que fez muito bem.
Por isso mesmo, Carlos de Oliveira conseguiu seguir um conselho de Afonso Duarte, que relembra no Aprendiz de Feiticeiro: a palavra que digas, a carta que escrevas, que sejam obra de arte. Carlos de Oliveira, cujo espólio veio parar, e foi uma história atribulada e que acaba bem, porque o espólio veio, de facto, desaguar ao sítio certo, aqui ao Museu do Neorrealismo. E é interessante que a Inês Fonseca Santos tenha terminado esta peça com esta frase do Carlos de Oliveira, onde se diz claramente: faz sobretudo uma obra de arte. E é este grito que, de alguma forma, se eleva acima, enfim, dos constrangimentos das grandes narrativas e, concretamente, da grande narrativa marxista que cerceava, em algumas leituras, parte da produção neorrealista, certo? Sim, embora haja uma grande diversidade de leituras da própria macronarrativa marxista pelos próprios neorrealistas. Nem todos leram da mesma maneira. Certo. Mas, nós, quanto à pluralidade, já estamos todos de acordo. Mas relativamente à situação atual, e por isso é que eu não acredito numa revitalização do neorrealismo, tal como ele existiu historicamente, é porque nós continuamos a atravessar uma crise daquilo que chamamos as grandes narrativas. O marxismo era uma bíblia, indicava um caminho, segundo as leis da história, portanto, pressupunha uma inteligibilidade do caminho da história, uma rota única. E hoje vivemos num mundo em que realmente essa crise da grande narrativa é óbvia e, sobretudo, como dizia Servier e outros sociólogos, o marxismo tinha o seu Messias, que era o proletariado, tinha a sua Bíblia, que era o Capital, enfim, as outras obras do Marx, e tinha os seus ortodoxos e heterodoxos, ou seja, aqueles que liam de acordo com aquilo que era uma certa fidelidade ao texto, não é? E os heterodoxos, que eram normalmente, como o Trotsky, perseguidos, enfim, e eliminados. Portanto, há quem defenda, de facto, que o marxismo, desse ponto de vista, é mais uma herança judaico-cristã do nosso imaginário ocidental. Muito bem. É evidente que a pulverização das grandes narrativas, para usar a expressão, a falência das grandes narrativas, de alguma forma, ou a crise em que se encontram as grandes narrativas, onde se inscreve a marxista, não favorece, pelo menos aparentemente, a produção de arte dirigida deliberadamente a uma comunidade e no sentido de a mobilizar num determinado sentido. Estamos a chegar ao fim, Carina, não concorda com isto? Pois, eu só diria é que o fim da história anunciado provou-se que não é bem assim e, portanto, como é evidente, não é o trazer o neorrealismo, porque as coisas têm o seu tempo, não é? Mas os humanos, os seus problemas, a sua vida em comunidade, essa continua e, de outra forma, aproveitando com a memória do que está para trás, com certeza que haverá de outras maneiras, e isto não é ter bola de cristal, mas é porque a arte está ligada ao humano e aos seus problemas e aos seus sonhos. E, portanto, eu acho que anunciar fins deliberados é muito perigoso, como já se viu. É curioso que esta conversa tenha acontecido, foi, enfim, um acaso, na noite das eleições, onde finalmente António Redol, provavelmente o seu pai ficaria surpreendido, tantos anos depois, de ter acreditado que era possível transformar o mundo, usando para isso a literatura, nomeadamente, tantos problemas que se colocavam à época em que ele, enfim, utilizou a caneta como arma, de alguma forma, tantos problemas continuem em cima da mesa. Muito obrigada a todos.
movimento neorrealista e fez questão de estar associado a esta nova fase de compreensão do movimento, sendo ele o arquiteto, assumindo que teria que ser ele o arquiteto. Muito interessante. Aqui temos o Humberto Delgado, evidentemente. Sim, a Constituição da União Europeia, da CE, e também a invasão da Hungria. E, no fundo, é aqui uma espécie de painel de história comparada que permite compreender também os anos 50 e os anos 60, ou seja, a passagem dos anos 50 para a década de 60, no sentido que o movimento também vai à procura de uma elaboração formal maior e há também o surgimento de novos escritores, de uma outra geração intermédia, que vêm acrescentar também à própria literatura neorrealista outras orientações, como é o caso dos Caminheiros e Outros Contos do José Cardoso Pires, escritor fundamental da nossa literatura e que sempre reclamou também essa filiação neorrealista, ou um certo momento da literatura mais existencialista do Urbano Tavares Rodrigues, mas que também tem um momento muito ligado ao movimento neorrealista, ou Augusto Abeleira com A Cidade das Flores. Mas é verdade que entre 52 e 54 a revista Vértice será protagonista de uma polémica interna, uma polémica não só da revista, como também, sendo a revista o órgão praticamente oficial do movimento, sendo uma polémica da revista e a polémica também do neorrealismo. Entre aqueles que defendem a questão formal, a obrigatoriedade de dar liberdade total à criatividade, que é o caso de Mário Dionísio, João José Costefela ou Fernando Lopes Graça, que estão do lado de toda a liberdade possível e necessária para a obra criativa, enquanto Álvaro Cunhal ou António José Saraiva, que defendem uma prevalência do conteúdo e são responsáveis, de algum modo, por uma guinada para uma ortodoxia do movimento que acaba por também contribuir para a sua asfixia futura. Nós já vamos falar, David, da asfixia do movimento, do estigma que o movimento neorrealista sofreu durante décadas, trata-se de décadas neste país, não obstante os nomes geniais, em alguns casos, a ele associados, e precisamente estamos a olhar aqui para um elenco de autores que, de alguma forma, são, se não o Olimpo, parte da melhor aristocracia do movimento neorrealista, e António Redol, olá, viva, que bom que se nos junta. O António, bem, obviamente não os apresento, são coautores desta exposição permanente no museu, do Museu do Neorrealismo, e o António Redol, filho de Alves Redol, é o grande mentor deste museu. De alguma forma, este museu, ou a ideia de preservar a memória, os documentos, os testemunhos do que foi o movimento neorrealista, surgiu por altura da morte do seu pai. Sim, de facto, quer dizer, pouco depois da morte dele, digamos, pessoas aqui de Vila Franca e amigos tiveram a ideia de fazer aqui em Vila Franca uma casa, Museu Alves Redol. Ideia que prevaleceu durante uma série de anos, até que em 1979, mais ou menos em 1979, numa reunião comemorativa dos 40 anos dos Gaibels, comemorativa, quer dizer, uma reunião preparatória das comemorações dos 40 anos dos Gaibels, em que estavam José Cardoso Pires, Alberto Ferreira, Mário Ventura, eu próprio e o Dr. Arquimedes da Silva Santos, eu propus que, de facto, não fosse uma casa-museu Alves Redol, porque eu já tinha a ideia, de facto, que as casas-museus em Portugal não têm, de facto, um futuro muito brilhante, não é? E é vê-las. Está contente? E é vê-las. Diga às sim, acho que eu... Isto correu muito bem. Correu como eu não esperava e como nenhum de nós esperava. Às vezes as coisas correm bem. Isto correu muito bem, não é? Estamos na presença do, como eu dizia, no início deste nosso encontro, de um dos mais jovens museus do país, visto que o edifício propriamente dito inaugurou ao público com esta exposição permanente em 2007, com um espólio muito impressionante, já vamos falar nisso, e em crescendo, está a crescer sempre, não é? Já vamos falar nisso, e de facto é um museu que está com uma reputação excelente, também muito devido aqui à programação que tem promovido, e do David, não é? Mas David... já agora, em relação aos espólios, gostava de dizer, nós quando começámos a trabalhar neste museu, ainda foi no tempo do Joaquim Namorado vivo, e ele fez muitos contactos com muitas pessoas, no sentido, digamos, de saber se era viável, digamos, de facto, o museu, não é? Porque sabíamos que os espólios do Alves Redol contávamos com ele, e tem os outros, não é? Os outros não sabíamos. Neste momento são cerca de 30, não é? São mais já. Mais de 30 já? Já vai perto dos 40. Já vai perto dos 40?
nós estamos a ver aqui uma parte ínfima, como é evidente, dos mais de 110 mil documentos exatamente, que constituem o acervo do museu. Mas, António, eu tenho quase inveja de si, porque o António conheceu... O Manuel Fonseca era muito amigo do meu pai, tal e qual como o Cardoso Pires, frequentavam a casa dele quase diariamente, estavam lá sempre, chamavam-lhe mestre, não é? Eu ouvi isso várias vezes, e outros escritores também, não sei porquê, mas pronto, chamavam-lhe. Porque era o Alves Redol, talvez porque... Tutelar, absolutamente. Mas o Manuel Fonseca não esteve envolvido... Na fase inicial. O Manuel Fonseca envolveu-se mais tarde e, como se sabe, foi o primeiro espólio que veio aqui para o museu. Mas eu estava a dizer que o Joaquim Namorado e eu fizemos vários contactos. Quando a ideia, pela primeira vez, é apresentada à Câmara de Vila Franca, nós já tínhamos a garantia de, pelo menos, uma dezena de espólios de escritores importantes aqui viriam parar. Portanto, o museu era viável assim. Exatamente. Há aqui um movimento que é gerado na sociedade civil que depois contamina de entusiasmo o poder público e o poder político. Concretamente, a Câmara... A Câmara Municipal, quer dizer, que se envolveu logo inicialmente e que foi um papel determinante, porque era quem pagava tudo isto, não só nas instalações provisórias que houve ali na praça do município, como depois, digamos, no edifício, o edifício que arriscou, digamos, e a Presidente da Câmara arriscou, quando no dia que resolveu encomendar ao Alcino Soutinho este projeto, não tinha garantias nenhumas de financiamento nenhum. Mas arriscou. Valeu. E ganhou. E há uma coisa que ainda não dissemos aqui, David, e que parece-me muito, muito importante, e creio que este também o António Redol de Alegria. Este museu não cobra entradas. Não. É completamente gratuito. Entrada gratuita, e mesmo os preços que praticamos na aquisição dos nossos catálogos, livros catálogos, são também preços, eu diria, quase simbólicos, na maior parte dos casos. Precisamente, essa é uma forma de homenagearmos também a intenção dos neorrealistas de chegar com a cultura a maior parte das pessoas e, no fundo, que aqueles que estavam arredados do acesso à cultura pudessem, de algum modo, ter mais acesso a ela. Agora chegamos aqui a uma parte muito importante, o cinema. Fotografias são estas? Esta parte da exposição é dedicada ao cinema. É dito muitas vezes que não existe propriamente um cinema neorrealista em Portugal. Quanto muito, o único realizador, o Manuel Guimarães, seria, de facto, neorrealista, mas há quem ponha isso em dúvida. Aqui estão apresentadas fotografias, mas são de filmes em que ou o guião é de um neorrealista ou é baseado num romance de um neorrealista. Mas não é propriamente cinema neorrealista. Como foi em Itália? Como foi a Itália. Terá influenciado alguns deles, não sei. Quer dizer, há depois o cinema novo cinema português do Fernando Lopes. Aliás, já vimos ali um bocado um certo da Abelha na Chuva. Mais um. Eu estava a falar, portanto, do Paulo Rocha. Paulo Rocha, que está a passar aqui agora, os verdes anos, não é? Verdes anos. Não sei, que ainda não estão a ver. É que eu já estive a espreitar. Mas são realizadores do chamado novo cinema português, que de facto não se identifica com o neorrealismo, embora eu, na minha opinião, pense que, digamos, está muito próximo da tal segunda vaga do neorrealismo. Há pontos comuns muito grandes entre este cinema e os tipos da segunda vaga do neorrealismo na literatura. Já agora eu acrescentaria que o próprio Fernando Lopes e o Paulo Rocha, quando aqui estiveram, não enjeitaram essa filiação. Ou seja, o facto de terem aqui excertos dos seus filmes não foi para eles nenhum tipo de problema, não constituiu problema, pelo contrário. Nem surpresa. Sentiram-se ligados ainda assim, apesar de estamos a falar do cinema novo português, mas há uma ligação indireta, mas há uma ligação ainda ao cinema do Manuel Guimarães e, sobretudo, a essa grande estética de influência em toda a revolução do cinema dos anos 50 e 60, que é o neorrealismo italiano e que é o princípio do cinema moderno. Muito bem, aqui, como eu já dizia, temos um pequeno auditório. E teatro, António Redol? O Bernardo Santareno, digamos que não era neorrealista até certo período da sua vida, mas depois, numa fase final, exatamente com o judeu que ali está, se diz que aproximou-se do neorrealismo. É seguramente discutível. Bom, discutível não é com certeza que Batista Bastos e Mário Ventura são dois dos autores que pertencem àquilo que se convenciona chamar a terceira vaga
dos neorrealistas. É assim, António? É assim, está certo. E há mais, né? Outras pessoas, mas estão aqui estes agora. Estes dois... Exato. E há poetas também. No fundo, prolongam a herança do neorrealismo e, sobretudo, se atentarmos às datas de nascimento, o Batista Bastos era uma criança quando o Guy Belch foi, por exemplo, quando Guy Belch foi publicado em 39. E, portanto, isso também dá uma imagem fiel da importância do movimento junto dos mais novos, ou seja, novas gerações de escritores vão, nem que seja nos primeiros trabalhos, de algum modo encontrar no neorrealismo uma referência. Uma referência de intervenção, mas uma referência também de criatividade. E ao que sei, enfim, a iconografia continua, estamos mesmo a chegar ao fim da exposição permanente, mas ao que sei, o António esteve nesta manifestação. Isto é que é um ativista em várias frentes, era um dirigente associativo, não é? Era. Do técnico. Do técnico, exatamente. É engenheiro e, portanto, era... E aqui está, que manifestação foi esta? Isto foi na cidade universitária, queremos o Dia do Estudante, digamos. Foi na altura que, em 63 ou 64, agora já não me recordo bem na data, foi de novo proibido o Dia do Estudante. E, portanto, é uma manifestação de protesto contra isso. É interessante porque, de facto, enfim, toda esta exposição que ambos conceberam, a exposição permanente do Museu do Neorrealismo, toda esta exposição remete permanentemente para o contexto exterior aos movimentos literários, plásticos, musicais. Estão permanentemente estes criadores, todos estes criadores, em estreita relação com o que acontece no mundo e portanto, têm esse desejo de intervir. Para falar de um autor de primeiríssima geração, Manuel da Fonseca, dos neorrealistas, os senhores conceberam, mais propriamente, o David e a Luísa Duarte Santos. A Luísa Duarte Santos, conceberam a exposição que está no primeiro andar deste museu e que é uma exposição, exatamente, a partir desta figura também tutelar. O título Manuel da Fonseca por todas as estradas do mundo e faz referência a essa capacidade do Manuel da Fonseca ter a curiosidade por tudo e por ter um espírito quase maltese e vagabundo, que são personagens absolutamente determinantes na sua poesia e também na sua ficção. E essa exposição do Manuel da Fonseca é a grande exposição do centenário, que terá um período aqui no Museu do Neorrealismo e depois uma adaptação em Santiago do Cacém, que inaugurará já a 15 de outubro, que é a data, precisamente, do nascimento de Manuel da Fonseca. Eu sugiro, agora vamos dirigir-nos ali, vamos juntar-nos a dois professores universitários. Já estavam a faltar aqui professores universitários de literatura, porque de facto é a disciplina mais forte, se quisermos, do neorrealismo, em Portugal pelo menos. Dois professores universitários de literatura que nos vão ajudar a compreender muitas das pontas que ficaram soltas nesta conversa e vamos discutir, mas antes disso eu não resisto a convidar-vos a ver algo que é visível para os visitantes, que é um bocadinho, um excerto do poema Domingo, do Manuel da Fonseca, dito pelo grande Mário Viegas, dois grandes num só momento. É um excerto de Domingo. Pago o café e saio a grandes passadas. Hoje e depois e todos os dias que vierem, amo a vida mais e mais que aqueles que sabem que vão morrer amanhã. Mariazinha Santos, que vá para o cinema morder o lencinho que sua mãe bordou, e os senhores serenos, acompanhados da mulher e dos filhos, que parem ao sol e joguem um tostão na mão dos pedintes. E a menina das horas longas e frias continua pela mão da sua avó. E tu, que só andas com cavalheiros decentes, ó costureirinha honesta que eu namorei um dia, fita-me bem no fundo dos olhos. Fita-me bem no fundo dos olhos. Então virá a miséria maior que todas secar o último restolho de moral que a mim resta. E eu ficarei rude como o deserto e agreste como o recorte das altas serras. E virá a ânsia do peito para os braços. Domingo que vem, eu vou fazer as coisas mais belas que um homem pode fazer na vida. Domingo, de Manuel da Fonseca, o último poema do seu primeiro livro, A Rosa dos Ventos. E cabe-me agora apresentar os dois novos convidados
nesta conversa aqui no Museu do Neorrealismo em Vila Franca, Carina Infante do Carmo, professora de Literatura da Universidade do Algarve, com uma tese de doutoramento feita precisamente em José Gomes Ferreira, investigadora do neorrealismo e, mais propriamente, no Centro de Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. E Vítor Viçoso, que é professor aposentado de Literatura e Cultura Portuguesa na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, especializado, entre outras correntes estéticas literárias, em neorrealismo também, de que é um autor de referência. Agradeço terem-se-nos junto ao António Mota Redol e ao David Santos, que é o diretor do Museu do Neorrealismo. Eu começava pela Carina e vimos desta bela passagem do domingo, o poema do Manuel da Fonseca, e há algumas ideias ou sentimentos, mais propriamente, sentimentos que vêm agarrados a este texto e, sobretudo, à maneira como Mário Viegas o diz, uma generosidade, uma esperança, uma coisa passional e eu acho que, não sei, muitos exemplos seriam possíveis, mas este, Carina, de alguma forma dá conta da vocação de comunicação de muita da literatura neorrealista, de uma comunicação capaz de chegar a toda a gente. Acha que isto é... Pois, inclusivamente de estes poemas serem ditos em sessões, tertúlias e, portanto, de passarem para além do livro, para um lado performativo, no sentido apropriado pelos leitores. Aliás, o neorrealismo é um fenómeno cultural, literário, a literatura tem um peso enorme, chegando a leitores novos, a leitores que habitualmente, enfim, ela não chegava à literatura e, inclusivamente, permitindo fenómenos de leitura em voz alta, itinerância de pequenas bibliotecas. Estes escritores iam a associações recreativas, filarmónicas, contactavam com esses leitores e, portanto, chegando a um público que também se apropriou dele, formando-se do ponto de vista literário e político. Aliás, o Eduardo Lourenço até fala do marxismo afetivo de uma certa esquerda que se formou na leitura dos neorrealistas e dos estrangeiros, do Jorge Amado, do Steinbeck, nomeadamente, não é? E também outro público, que é o público infantil, porque estes autores, o Alves Redol, o Papiniano Carlos, nomeadamente, são autores que escrevem para crianças e até antes do 25 de Abril começam a chegar aos manuais escolares, aos programas, ainda timidamente, isso acontecerá de forma mais forte depois do 25 de Abril, obviamente, não é? E, portanto, com a sua simplicidade trabalhada da linguagem, conseguindo chegar até hoje a esses públicos, não é? Digamos que cumprindo aquele projeto da cultura como fator de emancipação do Bento Jesus Caraça, não é? De chegar ao máximo de pessoas para a formação integral do indivíduo e da literatura ser, enfim, uma formação dessa consciência do mundo e, portanto, de o lirismo ser também parte disso, não é? Uma alavanca mobilizadora de vontades. Exatamente. Para transformar as injustiças em justiça social, nomeadamente. E, contudo, Vítor Viçoso, como é que um movimento tão generoso, eu insisto nesta palavra, de origem, não é? Sobretudo pensando nestes primeiros, a primeira geração, mas não só, como é evidente, há um fundo generoso nisto tudo. Como é que depois é dado a tantos equívocos e, de alguma forma, é estigmatizado a partir de uma certa altura? Eu gostava de o escutar sobre isso. Alguém que estudou tanto, que escreveu tanto sobre neorrealismo e concretamente na literatura? Bom, o neorrealismo foi sempre um movimento polémico desde a sua nascença. A chamada geração de 40 foi uma geração que, de uma certa forma, para lá das afinidades etárias, enfim, todos teriam nos anos 40 menos de 30 anos, ou à volta dos 30 anos no máximo. Havia uma comunhão, uma partilha de interrogações, de expectativas e, sobretudo, uma visão do mundo que era comum e também um pouco aquilo que seria a sua transformação do ponto de vista estético. Isto é, como é que essa visão do mundo se poderia transformar numa visão estética também? Numa prática estética, numa prática estética. Eu diria que estas tensões relativamente aos movimentos anteriores, o caso da presença,
e uma relativa politização da palavra enquanto modo de intervenção da arte no processo de transformação do mundo fizeram com que o neorrealismo fosse muitas vezes lido de uma forma excessiva como um texto político ou texto panfletário. Aliás, o Mário Sacramento dizia uma coisa muito interessante, é que ele dizia, não há uma estética neorrealista, há um estilo de informação neorrealista. E o que é que ele queria dizer com isto? O neorrealista existiu como tal porque não havia canais possíveis, por causa da censura, de exprimir as suas ideias através do ensaio político, através do artigo político. Então, a própria poesia, o próprio romance eram veículos, de uma certa forma, de mensagem política. Daí que ele fala não de uma escola neorrealista ou de um lirismo neorrealista, mas de um estilo de informação neorrealista. Isso é curioso. Esta descrição que o Vítor Viçoso nos dá de alguma forma das razões da emergência do neorrealismo, não é? Qual era a expressão? Um tipo de informação, não é? Um estilo de informação. Um estilo de informação, exatamente. Provavelmente explica, já em parte, a razão porque, sob o neorrealismo, impendeu um estigma que eu penso que corrijam, mas, quer dizer, durante pelo menos 2 décadas, anos 80, anos 90, era quase, enfim, dizer-se num meio intelectual ou artístico que se era leitor ou apreciador de neorrealistas, era qualquer coisa que caía muito mal. Isto é verdade, ou não é? Quando chegamos ao 25 de Abril, estes autores são autores que já têm marcas de consagração no meio editorial, permitindo a organização de obras completas, alguns prémios, claro que não atribuídos pelo regime. O José Gomes Ferreira é presidente da Associação Portuguesa de Escritores entre 73 e 75 e, portanto, digamos que é o momento de afirmação, de consagração deste caminho árduo de construção de uma cultura contra-hegemónica, isto é, taco a taco, vencendo etapas e terreno contra aquilo que foi a política cultural fortíssima do salazarismo. E é evidente que quando chegamos aos anos 80, enfim, alguns deles até já tinham desaparecido, é o caso do Alves Redol, não é? E há uma nova vaga de escritores, alguns deles reconhecendo essa herança. Estou a pensar, novos escritores, enfim, tinham começado a escrever antes, mas enfim, que se afirmam e que são escritores na altura muito falados, o José Cardoso Pires, o José Saramago, nomeadamente, que têm essa memória e que a assumem. E depois, enfim, será importante pensar o papel da universidade, que de resto, enfim, isto é um termo um pouco vago, mas se pensarmos nos estudos literários, essa década é uma década, por exemplo, de recepção forte do Fernando Pessoa, do livro do Desassossego. Agora, também há modas na academia, não é verdade? Também há modas e, portanto, os senhores académicos sucumbiram a outras modas dos anos 80. Mas há uma... Nem todos. Pois não. O Vítor Viçoso lá estava indefectível. Mas é lá na universidade que se fez o caminho também, sucessivamente, de várias dissertações, de ensaios. Estou a pensar, enfim, na sequência do pensamento do Mário Dionísio, do Alexandre Pinheiro Torres, estou a pensar na Margarida Loza, no Carlos Reis, na Rosa Maria Martelo, no António Pedro Pita, na Violante Magalhães, que sucessivamente até hoje têm pensado aquilo que é o neorrealismo, não como uma categoria monolítica, se calhar será melhor falar em neorrealismos, nos pontos de contacto que podemos estabelecer entre os vários caminhos individuais destes escritores com outros seus contemporâneos, não é? E, portanto, diversificando, enriquecendo e, aliás, conjugando-se com este lugar que está aqui, que é o museu, e, portanto, dando uma leitura à distância mais complexa do tempo histórico. Há certos preconceitos que se criaram porque, por um lado, houve no interior do neorrealismo também um certo endeusamento como aquilo que seria a expressão máxima do antifascismo na cultura, o que foi em parte, enfim, não é totalmente mentira, mas esse endeusamento acabou por dar ao neorrealismo uma característica demasiado próxima para alguns daquilo que era a política cultural do Partido Comunista. Temos de dizer as coisas como elas são, porque se não vamos aí, e como sabemos, tanto o Estado Novo,
o nosso fascismo português suave, como eu costumo dizer, como o neorrealismo, estão ainda muito próximos daquilo que são algumas das tensões da nossa sociedade atual. E, portanto, eu tenho lutado um pouco, exato, por essa, não é desideologização do neorrealismo, mas é por um abandono de certos fantasmas, de certos mitos que se foram criando em seu torno. Impende sobre toda a criação inscrita no movimento neorrealista a suspeição de ser panfletária. E isto é injusto para muitos dos criadores. Pois, o caso normalmente que é apontado, e curiosamente é o caso, enfim, o caso de Oliveira serve para o bem e para o mal. Serve para o bem, isto é, no sentido de que ele é normalmente um dos mais elogiados escritores hoje do neorrealismo, e, enfim, acrescentando, mas ele afinal nem era neorrealista, porque o Finisterra não tem nada a ver com o neorrealismo. Bom, isto é tudo muito discutível, de facto. Porque é que o neorrealismo ficou debaixo de uma má vontade enorme entre criadores e pensadores. Há um problema, eu acho que há um problema também básico, que é muita caricatura e pouca leitura. E, portanto, ao ler-se o Manuel da Fonseca, ao ler-se o Carlos de Oliveira, o Soé Pereira Gomes, o Barranco de Cegos, do Alves Redol, estamos muito longe das caricaturas, da formatação, de alguns programas, inclusivamente assumidos nas revistas nos anos 30, 40, na polémica interna. Ou seja, há algo que ultrapassa esse esquematismo e é uma narrativa e uma poesia que tem uma memória, uma ligação à tradição narrativa e lírica do século XIX, nomeadamente. Aliás, há estudos que já foram por aí, ao Camille, ao Garrett, não é? E, portanto, fundo nessa tradição e depois dela saíram outras coisas, não é? E eles próprios, cada um deles, depois seguiu o seu caminho, não é? Cada um deles seguiu o seu caminho. Enfim, o Vítor Viçoso falava do Carlos de Oliveira e deles resultaram outras coisas. Eu estava-me a lembrar, faltando a falar do José Saramago, do Levantado do Chão. Já estamos noutro contexto, mas há ali pontos de contacto, de outra forma, com outras formas de escrita, não é? E, aliás, toda a narrativa dos anos 80 é a da preocupação com a comunidade, a revisão da história, daquela que tinha sido contada de uma maneira e se pode contar de outra maneira. E estou a pensar no Mário de Carvalho, estou a pensar na literatura para crianças, na Alice Vieira, que também faz isso. E, portanto, esse sentido de comunidade não está assim ausente. Não estou a dizer que não tenha razão, que a tem, não é? Mas não podemos ser radicais ao ponto de achar que não há outras formas de ligar a criação artística ao compromisso, à preocupação. Mas a Karina está a falar-nos de autores e eu estou a falar-lhe de moda. Eu estou-lhe a falar de um fenómeno de moda. Mas Saramago diz, isto é um romance neorrealista depois da morte do neorrealismo. Ou seja, de uma certa forma, é outra maneira de dizer o neorrealismo. O David Santos é de História da Arte. E eu pergunto-lhe, sendo um historiador de arte, sendo autor de muitos dos textos, das tantas edições que o museu tem promovido, não sente falta de uma arte contemporânea comprometida com os destinos do mundo, comprometida com a denúncia? Pergunto-lhe. Ou gosta desta coisa que também é uma tendência, porque as há, não é? Sempre, que é a arte pela arte. Eu comigo e ainda para mim. Não sinto falta porque ela existe, ou seja, aliás, o ciclo Return of the Real, o ciclo de arte contemporânea que o museu promove desde outubro de 2007, é o reflexo precisamente de uma programação que tem como critério a seleção de artistas que hoje, de diversas gerações, mas sobretudo entre os 25 anos e os 45, 50 anos, portanto, artistas que desde os finais dos anos 80 até hoje têm revelado, artistas portugueses no caso, têm revelado uma preocupação crítica acentuada e que, de algum modo, são o reflexo de que aquilo que preocupou os neorrealistas não é exclusivo do seu momento histórico. Isto é, os neorrealistas não têm o monopólio do interesse de cruzar compromisso político com
a prática artística. Isso existiu em muitas outras épocas, nomeadamente o século XIX é fortíssimo nesse aspecto. Todo o século XX tem, independentemente das tais modas de que falou há pouco, tem um atravessamento contínuo de artistas que sempre sentiram que a arte tem também necessariamente uma leitura política e social. E hoje em dia há, eu diria, basta avaliar, por exemplo, a intensidade de produção de cinema documental, isto falando só do contexto português, passando também pela observação da arte contemporânea portuguesa, e nós chegamos rapidamente à conclusão que a ética, o compromisso político não é um compromisso partidário. E o compromisso político hoje é muito deceptivo, é distópico. Não tem necessariamente uma dimensão utópica de inspiração marxista ou de inspiração ideológica concreta. Eu diria que é um compromisso de expressão pós-moderna, porque os artistas sentem uma necessidade de criticar o sistema capitalista, sentem um apelo a que as suas obras, de algum modo, nunca esquecendo as questões formais, porque não há arte sem forma, não há arte sem criatividade, sem liberdade criativa a esse nível, mas isso não significa que não possa ter também um compromisso intrínseco e um compromisso com as questões sociais mais prementes. É que o pensamento contemporâneo está cheio de categorias marxistas. Algumas, porventura, se calhar não dão por elas porque se tornaram senso comum, não é? E, portanto, esse que foi um esteio, mas um esteio em movimento, é um corpo de reflexão, instrumentos de pensamento que não ficaram no século XIX nem nos anos 40 e, portanto, essa interrogação do real ideológica nos vários campos sociais continua e, portanto, enfim, desse ponto de vista há essa herança ideológica para tentativa de compreensão do tempo presente. E, sobretudo, voltando ao lado literário, as obras valem pela construção de linguagem e pela composição, o aumento de real que elas trouxeram. O Alentejo ou o Ribatejo aumentou de dimensão, cresceu nos seus sentidos, e aqui estou a usar o pensamento, enfim, de forma simplificada, marxista, aumentou o mundo e os nossos sentidos aumentam nessa paisagem portuguesa que se transformou tanto, mas é também é daí que vimos, não é? E estes autores construíram essa paisagem e povoamento que é a nossa memória também. Portanto, o que a Karina está a dizer é, com mais ou menos consciência, todos vagamos num caldo que foi construído também por esta geração a que nós chamamos de neorrealistas, de criadores neorrealistas. Portanto, somos-lhes todos devedores de alguma forma. Mas, António, eu estava deliberadamente a guardá-lo para o fim. António Redol, mentor deste museu, não é demais dizê-lo e sublinhá-lo. Gente mal alfabetizada, lia Jorge Amado, devora Jorge Amado, porque é um prazer, porque é fácil, porque é heroico, é galvanizante. E se calhar, não sei se estamos de acordo ou não, pergunto-lhe, António, se calhar este é um dos traços que se calhar faz falta à arte contemporânea, este desejo de comunicar com toda a gente, de chegar a toda a gente, não sei. Isso é uma pergunta um bocado complicada de responder. Eu posso dizer é que o neorrealismo, de facto, está, digamos, a chamar a atenção de novo, não é? Há muitos investigadores na universidade que estão, de facto, a investigar o neorrealismo. Há muita gente que diz que o neorrealismo está a reviver do ponto de vista dos leitores, não é? Portanto, há muitas pessoas a repegar nas obras do neorrealismo. Os editores não sei ainda o que é que dizem sobre isso, já estão a sentir, não é? Mas há muita gente, de facto, a dizer isso e portanto, esta crise que já estamos a viver em todo o mundo aqui desde há uns anos, naturalmente é capaz de criar condições para que esses problemas, digamos, sejam reanalisados e que as pessoas voltem a querer saber como era há alguns anos atrás, porque não há diferenças assim tão grandes, não é? Sob o ponto de vista do contexto social, claro que a água do rio nunca passa... O desemprego, exatamente, as condições sociais, etc., é capaz de haver uma aproximação, digamos, dessa realidade que os jornalistas, digamos, descreveram, que de novo está a voltar, digamos, infelizmente, digamos, e esperando nós que não fosse nunca mais assim, não é? Está, de facto, a reaparecer, não é? E isso é capaz de fazer, pelo menos do ponto de vista da leitura, que o neorrealismo, digamos, esteja a retomar algum interesse. A Karina está envolvida com a professora Violante Magalhães
em 2 congressos internacionais muito importantes, porque nós começámos por aqui esta conversa, não aqui, mas este programa, começámos por aqui este programa, estamos no ano de 2 centenários muitíssimo importantes, do Alves Redol e do Manel da Fonseca, cuja exposição está patente aqui desde há uns dias no Museu do Neorrealismo. Estas duas conferências internacionais, quero falar-vos muito brevemente, que nos vão permitir desenvolver pensamento sobre tudo aquilo que tivemos aqui a abordar hoje. Na verdade, estamos todos envolvidos nesses 2 eventos, não apenas nós as duas, porque para além do Centro de Estudos Comparatistas, o Museu, a Associação Promotora, estão envolvidos na organização destes 2 eventos, 7, 8 e 9 de outubro para o Manuel da Fonseca, 19, 20 e 21 de janeiro de 2012 para Alves Redol, e aliás com o apoio da Câmara Municipal de Santiago Cacém, isto no que diz respeito ao Manuel da Fonseca. Aliás, o 3º dia do Congresso será lá e iremos às paisagens, junto de algumas das paisagens que inspiraram o Manuel da Fonseca, da Faculdade de Letras, da Casa Fronteira e Lorna, que enfim, também nos apoiará no Congresso, e teremos especialistas, eu destacaria alguns, o Eduardo Lourenço, o Vítor Viçoso, também lá estará, o Fernando Guimarães. Há outro dado muito importante que não podemos deixar esquecer nesta conversa, que é a entrega do espólio de Carlos de Oliveira a este museu, e eu sugiro que vejamos agora muito brevemente a peça que Inês Fonseca Santos preparou para nós sobre este feito importante, a entrega do espólio de Carlos de Oliveira ao Museu do Neorrealismo, aqui em Vila Franca de Xira. É raro um autor deixar um espólio de tão cuidado como acontece com o Carlos de Oliveira, tal como acontece em relação à sua obra. Obra em que o escritor é o cartógrafo que observa as suas ilhas caligráficas e segue-as traçando linhas rigorosas. Umas formaram romances, como Finisterra ou Uma Abelha na Chuva, outras os poemas de trabalho poético e as crónicas do aprendiz de feiticeiro. Tudo o que hoje se lê de Carlos de Oliveira corresponde ao texto fixado por um autor que nada deixou ao acaso, mas em breve vai ser possível espreitar a oficina do escritor. A 1 de outubro, o espólio de Carlos de Oliveira vai ficar acessível a todos numa nova morada, o Museu do Neorrealismo, onde será preservado. Neste momento, parte do espólio aguarda tratamento dentro destes caixotes. Nuns há manuscritos e provas de livros anotadas, noutros primeiras edições, desenhos e bilhetes, entre muitos mais documentos. Tanto quanto sei, destruiu tudo aquilo que não queria, que não tinha interesse, que não achava que tivesse interesse, e acho que fez muito bem. Por isso mesmo, Carlos de Oliveira conseguiu seguir um conselho de Afonso Duarte, que relembra no Aprendiz de Feiticeiro: a palavra que digas, a carta que escrevas, que sejam obra de arte. Carlos de Oliveira, cujo espólio veio parar, e foi uma história atribulada e que acaba bem, porque o espólio veio, de facto, desaguar ao sítio certo, aqui ao Museu do Neorrealismo. E é interessante que a Inês Fonseca Santos tenha terminado esta peça com esta frase do Carlos de Oliveira, onde se diz claramente faz sobretudo uma obra de arte. E é este grito que, de alguma forma, se eleva acima, enfim, dos constrangimentos das grandes narrativas, e concretamente da grande narrativa marxista que cerceava, em algumas leituras, parte da produção neorrealista, certo? Sim, embora haja uma grande diversidade de leituras da própria macronarrativa marxista pelos próprios neorrealistas, não é? Nem todos o leram da mesma maneira. Certo. Mas, nós, quanto à pluralidade, já estamos todos de acordo. Mas relativamente à situação atual, e por isso é que eu não acredito numa revitalização do neorrealismo, tal como ele existiu historicamente, é porque nós continuamos a atravessar uma crise daquilo que chamamos as grandes narrativas. O marxismo era uma bíblia, indicava um caminho, segundo as leis da história, portanto, pressupunha uma inteligibilidade do caminho da história, uma rota única. E hoje vivemos num mundo em que realmente essa crise da grande narrativa é óbvia. E, sobretudo, como dizia Servier e outros sociólogos, o marxismo tinha o seu Messias, que era o proletariado, tinha a sua Bíblia, que era o Capital, enfim, as outras obras do Marx, e tinha os seus ortodoxos e heterodoxos.
ou seja, aqueles que liam de acordo com aquilo que era uma certa fidelidade ao texto, não é? E os heterodoxos, que eram normalmente, como o Trotsky, perseguidos, enfim, e eliminados. Portanto, há quem defenda, de facto, que o marxismo, desse ponto de vista, é mais uma herança judaico-cristã do nosso imaginário ocidental. Muito bem. É evidente que a pulverização das grandes narrativas, para usar a expressão, a falência das grandes narrativas, de alguma forma, ou a crise em que se encontram as grandes narrativas, onde se inscreve a marxista, não favorece, pelo menos aparentemente, a produção de arte dirigida deliberadamente a uma comunidade e no sentido de a mobilizar num determinado sentido. Estamos a chegar ao fim, Carina, não concorda com isto? Pois, eu só diria é que o fim da história anunciado provou-se que não é bem assim. E, portanto, como é evidente, não é o trazer o neorrealismo, porque as coisas têm o seu tempo, não é? Mas os humanos, os seus problemas, a sua vida em comunidade, essa continua. E de outra forma, aproveitando com a memória do que está para trás, com certeza que haverá de outras maneiras, e isto não é ter bola de cristal, mas é porque a arte está ligada ao humano e aos seus problemas e aos seus sonhos. E, portanto, eu acho que anunciar fins deliberados é muito perigoso, como já se viu. É curioso que esta conversa tenha acontecido, foi enfim, um acaso, na noite das eleições, onde finalmente António Redol, provavelmente o seu pai ficaria surpreendido, tantos anos depois, de ter acreditado que era possível transformar o mundo, usando para isso a literatura, nomeadamente, tantos problemas que se colocavam à época em que ele, enfim, utilizou a caneta como arma, de alguma forma, tantos problemas continuem em cima da mesa. Muito obrigada a todos.